Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a nossa 11ª aula online, estudando em casa. Pegue o seu livro de história e abra na página 70. Vamos continuar falando sobre o poder dos reis absolutistas, a ascensão do Estado absolutista. Entre os séculos 16 e 18, nos países onde houve fortalecimento do poder dos reis, a centralização política se intensificou. Isso permitiu a emergência de monarquias absolutistas, ou seja, o surgimento dessas monarquias absolutistas, assim chamadas em referência ao poder quase absoluto dos monarcas sobre o Estado. As monarquias nacionais do século XVI. 4 fortes monarquias nacionais vão surgir: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Nos séculos anteriores, sucessivos reis conquistaram territórios para essas nações por intermédio de guerras ou de casamentos. Nesse processo, formaram exércitos permanentes sob seu comando e conseguiram diminuir o poder dos nobres sobre as terras que estes possuíam. A unidade de territórios, tributos, leis, moedas e sistemas de medida no interior de cada estado favoreceu ainda mais a produção de bens e o comércio nas cidades. Cada vez mais rica, a burguesia manteve seu apoio à expansão territorial conduzida pelos monarcas, embora tivessem cada vez menos controle sobre a ação de tropas e a aplicação de leis em suas terras. Os nobres mantiveram os privilégios garantidos pelo nascimento. Página 70 ainda. Diferentemente do que haviam feito as cidades da Península Itálica, que enriqueceram com o comércio com o Oriente, essas monarquias nacionais voltaram-se para o Oceano Atlântico, em busca de novas rotas comerciais, metais preciosos e territórios, onde puderam estabelecer colônias. Vai ser o período da expansão marítima. Aqui na imagem você vê a galeria do Palácio de Versalhes. Disputas religiosas e soberania nacional. Ao longo do século XVI, a dinâmica entre o poder da Igreja Católica e o dos reis foi transformada. A consolidação dos estados modernos, aliada às reformas protestantes, limitaram o poder do Papa em muitas regiões da Europa Ocidental. Em países como a Inglaterra, por exemplo, houve um rompimento só com o Papa. Não só com o Papa, mas com toda a instituição católica. Como vimos anteriormente, Espanha e Portugal mantiveram-se católicos. O Estado, no entanto, assumiu o controle de instituições religiosas e manteve órgãos de repressão e de perseguição. Assim, embora a Igreja continuasse influente nesses países, o poder era exercido pelos monarcas. Na França, os protestantes foram de início duramente perseguidos por grupos católicos. Com a morte de Henrique III em 1589, seu sucessor legítimo seria Henrique de Bourbon, um huguenote, ou seja, um protestante francês seguidor do calvinismo. Para assumir o trono e acabar com os conflitos em 1594, Henrique de Bourbon se converteu ao catolicismo e foi coroado rei da França, com o nome de Henrique IV. Retomou o controle político do país e publicou em 1598 o Edito de Nantes, que garantia esse documento, a tolerância religiosa aos protestantes. A Noite de São Bartolomeu. Em 1572, milhares de huguenotes de protestantes foram assassinados em Paris no chamado Massacre da Noite de Bartolomeu. 4 anos depois, um grupo de nobres franceses formou a Liga Católica para perseguir os protestantes. Com o apoio da Espanha, a Liga entrou em choque com o próprio rei e conspirou contra ele. Após a assinatura do Tratado de Westfália, essa aliança católica foi perdendo a importância. Página 71. Em 1568 e 1648, 7 províncias protestantes dos Países Baixos lutaram pela independência contra a Espanha católica. Também em 1648 se encerrou a Guerra dos 30 Anos, conflito iniciado entre príncipes católicos e protestantes no interior do Sacro Império
Sacro Império Romano Germânico. O Tratado de Westfália, assinado no final da guerra, não apenas permitiu a liberdade de cultos nos países envolvidos, como estabeleceu o conceito de soberania nacional garantindo aos estados autoridade exclusiva sobre seus territórios. Isso limitou a interferência da Igreja Católica e de outras instituições religiosas nos assuntos de governo. Teorias em defesa do absolutismo. Em sintonia com a mentalidade da época, alguns pensadores europeus do século XVI e XVII elaboraram teorias que buscavam legitimar a concentração do poder no rei. Essa forma de governo forte e centralizada na figura do monarca ficou conhecida como absolutismo e manifestou características específicas em cada lugar onde ela ocorreu. A base teórica do absolutismo é que muitas vezes é acreditada ao filósofo Thomas Hobbes. Suas ideias foram divulgadas principalmente em seu livro O Leviatã, publicado em 1651. Segundo Hobbes, o egoísmo natural dos seres humanos os faria lutar uns contra os outros. Para evitar isso, deveria ser firmado um contrato social, no qual os indivíduos abririam mão de sua própria liberdade em troca da segurança garantida pelo Estado, personificado na figura do rei. Portanto, de acordo com Hobbes, a submissão dos indivíduos a um poder centralizado era necessária para garantir a paz e bem-estar de todos. Já o bispo católico Jacques Benin Bossuet, membro da corte real francesa, defendia a doutrina do direito divino dos reis. Segundo ele, os reis e sua linhagem tinham sido escolhidos por Deus e era a vontade de Deus, portanto, que os seus súditos o obedecessem de forma incontestável. Assim, contestar a vontade do rei era o mesmo que contestar a vontade de Deus. Aqui você vê uma imagem, detalhe frontispício, isto é, da página inicial do livro O Leviatã. Economia e sociedade no absolutismo francês. Em seu reinado, que durou 72 anos, Luís XIV buscou apresentar-se como alguém superior aos outros seres humanos, mesmo aos nobres. Cercou-se de luxo e financiou uma arte que glorificava a realeza e principalmente a própria imagem. Era para isso chamado Luís XIV de o Rei Sol, o astro que ilumina o sistema solar e ao redor do qual orbitam os outros corpos celestes desse sistema. A construção dessa imagem foi essencial para a consolidação do absolutismo na França, pois validava a figura do monarca como ser elevado, como uma pessoa superior às outras. Para manter o apoio da nobreza, Luís XIV promovia desde a divisão de pensões e de presentes até a oferta de convites para residir com ele na corte. Ele mandou construir o Palácio de Versalhes, nas proximidades de Paris, no qual se vivia um dia a dia de luxo, festas e cerimônias em que todos se dedicavam a atender o próprio rei. Com isso, os nobres começaram a disputar a proximidade e a atenção do monarca. Poder quase absoluto. Vamos ler esse quadro ao lado. Ao contrário do que se pode supor, o uso da expressão absolutista, o poder dos monarcas dos séculos XVI e XVII não era absoluto, isto é, não era ilimitado. Mesmo no caso da França, onde houve maior centralização do poder dos reis, o poder régio do governante era muitas vezes limitado pela ação de ministros e parlamentares, quando não pelos costumes vigentes na época ou até mesmo por tradições religiosas, embora não tivesse subordinado a igreja como instituição religiosa. Como a nobreza era poupada de pagar impostos, essa rotina de privilégios e de ostentação era sustentada pelos burgueses, artesãos e camponeses. Quanto mais o monarca gastava em sua corte e nas guerras que empreendia, mais era necessário aumentar os impostos, o que agradava
o que agravava a precariedade das condições de vida dos pobres. Nesse período, representada pelos grandes comerciantes e proprietários de manufaturas, pequenas fábricas, né, empresas de produzir, continuava apoiando o rei, pois este havia escolhido alguns dos burgueses para ocupar altos cargos do governo. O Estado investiu fortemente em estradas, navios e portos para favorecer a comercialização dos produtos franceses. A gestão da economia ficou sob o comando do burguês Jean-Baptiste Colbert, que adotou diversas medidas para estimular a criação de manufaturas, a produção de armas e bens de luxo e exportação desses itens. Aqui na imagem você vê, né, um retrato mitológico da família de Luís XIV. Aqui você vê à direita trajando, né, o monarca, trajando as vestes. Os demais membros da família também são representados como deuses e deusas. Não raramente o monarca encomendava pinturas que o representassem de forma poderosa e divinizada. Vamos à atividade de hoje. Vocês irão reler as páginas 70 a 73 e irão responder apenas este questionamento. Leia o texto, o direito à igualdade. Depois que ler o texto, esse pequeno texto, baseado na leitura também da atividade, você vai dizer: o regime democrático estabelecido na atual Constituição Federal Brasileira, aqui no Brasil, afirma que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Para você, isso acontece na prática? Todos nós, brasileiros, somos iguais, somos tratados de forma igual perante a lei? Se você acha que sim, você tem que explicar o porquê. Se você acha que não, também tem que explicar os motivos. Terminada a atividade, envie para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar as perguntas e as respostas de caneta azul, preta ou vermelha. E neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.